Bom, Corra conta a história de Chris, um jovem fotógrafo de sucesso que é negro e vai passar o fim de semana na casa dos pais de Rose, sua namorada branca, para ser apresentada à família. Isso poderia ser facilmente um enredo de comédia, com piadas racistas, mas apesar de ter sido indicado ao Globo de Ouro na categoria comédia, Corra não é um filme para rir. Pelo contrário, ele está no thriller psicológicos, e o diretor Jordan Peele fez um excelente trabalho ao trazer para as telas os horrores do racismo em uma atmosfera que parece leve, mas carrega um peso sombrio. Ele se passa nos dias atuais, o que faz com que nós refletíssemos sobre como o racismo ainda é presente em nossa sociedade e em pequenas ações que nem ao mesmo percebemos, detalhes do dia a dia que podemos ver neste filme. Mais do que um filme sobre racismo, o diretor brilhantemente teve a proeza de refletir o drama do negro e seu tratamento pela sociedade branca, através do gênero terror suspense, o que possibilita que o espectador sinta e visualize as situações absurdas a que são submetidos em geral, ante ainda a sociedade tão racista em que vivemos. O filme, de forma escancarada, nos traz situações racistas vivenciadas por muitos nos seus cotidianos. Se você não foi vítima de uma delas, por certo, foi espectador. Bom, na primeira cena do filme, podemos ver um homem negro em um bairro predominantemente branco sendo perseguido por um veículo. Ele aparece com medo e, mesmo mudando de direção, é abordado e agredido por brancos. A situação narrada pode até ser vista como uma novidade e até mesmo mentira para algumas pessoas preconceituosas. Porém, a situação inversa, um branco sendo perseguido por um negro, com certeza não seria, já que o racismo estrutural ainda existe em nossa sociedade. E muitas pessoas têm um pensamento racista de que os negros são todos criminosos e de um caráter duvidoso. Bom, outra situação que podemos apontar é quando vemos o protagonista com receio em conhecer os pais de sua namorada, já que eles não sabiam que Chris era negro. Rose diz que não tem que ele se preocupe, justificando seu argumento com a afirmativa. Inclusive, meu pai votaria em Obama pela terceira vez se fosse preciso. Com esta fala, podemos perceber o primeiro indício de racismo velado. A necessidade de justificar a ausência de racismo com a desculpa de terem uma outra relação com aquela raça ou cor. Esta ação é uma prática de discriminação velada, uma vez que você não pensou na pessoa como um ser humano, mas sim como um ser humano negro. Seems like something you might wanna, mention. Mom and Dad, my black boyfriend will be coming up this weekend, and I just don't want you to be shocked that he's a black man. You said I was the first black guy you ever dated. Yeah, so what? Yeah, so it's his uncharted territory for, I don't want to get chased off the lawn with a shotgun. You're not going to. First of all, my dad would have voted for Obama a third time if he could have. Like, the love is so real. I'm only telling you that because he's definitely going to want to talk to you about that. And it will Continuando com a narrativa, enquanto eles estavam no caminho para a casa dos pais de Rose, eles atropelam um cervo. Após o atropelamento, ao serem abordados por um policial que passava no local, embora Rose tenha sido a motorista, o policial pede a identidade dele. Situação clara de racismo, realidade de várias pessoas negras no seu dia a dia. Em outro momento, quando eles estão conversando com os pais dela, o relacionamento entre Chris e Rose não é visto com seriedade por eles, que os questionam há quanto tempo eles mantinham aquela coisa, referindo-se ao namoro como algo anormal. A erotização do negro e sua objetivação sexual são bastante abordados também, seja por meio de absurdamente desconfortável perguntas sobre suposta padronização dos membros íntimos dos negros do sexo masculino, seja pela necessidade de palpação da pessoa para sentir seu porte físico, é nítido que o pensamento da erotização prevalece. Aliás, a erotização parece ser a única justificativa plausível para a manutenção de um relacionamento sério entre o negro e uma pessoa de outra cor, na visão de indivíduos preconceituosos. Ainda nesse sentido, o filme coloca um dos personagens negros da história como escravo sexual de uma senhora bem mais velha e branca. E é nesse momento que acontece a revelação do grande suspense da trama.
Negros são submetidos pela família de Rose a uma cirurgia neurológica que coloca a personalidade da pessoa em um segundo plano, no plano da hipnotização chamado lugar profundo, como se estivesse assistindo ao longe à realidade dos fatos que vivencia e os molda conforme a necessidade. Esse lugar profundo é uma analogia bem clara às condições de marginalização, esquecimento e diminuição às quais são constantemente submetidos, e como essas diferenças sociais são paralisantes, muitas vezes impedindo que atinjam todo o seu potencial e que sejam vistos como mais que figuras secundárias. Essa ideia de esquecimento surge ainda em outro momento, reforçada pela transformação que os personagens sofrem quando passam pelo procedimento. A perda da identidade, das roupas, dos costumes, do vocabulário, o desenraizamento dessas pessoas das suas próprias vivências que levam ao esquecimento de sua história, ao roubo de sua negritude, e isso tanto na ficção quanto na vida real. Essa questão se torna ainda mais forte quando nos damos conta de que, paralelamente a esse processo, essas mesmas pessoas que são roubadas da sua cultura e de suas vivências estão conscientes durante todo o momento e por mais que a existência de seus corpos esteja sendo controlada por outra pessoa, a dor de viver tudo isso consegue transcender e se fazer visível. Está nos olhos de Georgina quando ela nega que sua experiência enquanto negra seja como a de Chris. Está no desespero de Logan depois de ser despertado pelo Flash e alertar aflitamente Chris para sair dali. Está na dor de Walter ao ser também despertado pelo Flash, mas não conseguir nem sequer pensar na possibilidade de continuar vivo depois de tudo o que passou. Com esta revelação, podemos fazer uma associação com o cervo, animal associado à caça, e à imagem de Chris, e consequentemente dos negros no geral, com as sensações de observação, perseguição, vulnerabilidade e perigo. Outros detalhes evidenciam ainda mais essa relação com o duplo sentido da fala do pai de Rose, quando ela fala de todo o seu ódio pelos cervos e de como ele fica feliz quando são eliminados, já que para ele são uma praga. A imagem que vai sendo revelada de Rose e do irmão como verdadeiros caçadores de negros. O medo de captação de Jeremy é bem menos agradável. Batalha, mas vou te contar, eu não gosto de cervos, estou farto, eles proliferam, são como ratos. Estão destruindo o ecossistema. Quando eu vejo um cervo morto na estrada, eu penso com os meus botões, já é um começo. Eu nem sei do que ele tá falando, desculpa. É só um comentário. A inversão de posição entre Chris e o cervo ao longo do filme, com o primeiro observando o animal morrer na beira da estrada no início, e ao fim com o cervo o observando da parede enquanto ele luta para sobreviver à própria morte. E até mesmo a música que toca durante o primeiro rapto do filme, Run, Rabbit, Run, uma clara referência à caça. Bom, outro aspecto presente é o modelo da casa dos pais de Rose, a sua localidade, já que a casa reflete características de fazendas escravistas americanas. Seus pais é uma família branca que preza pela tradição de manter empregados negros, como nos anos da escravidão, o que é assustador pela história servida nos dias de hoje e ainda pensarem desta forma racista. Eles ignoram a personalidade do negro como pessoa para colocá-lo como um mero possibilitador das vontades daquele que o emprega, como de fato no regime de escravidão. Bom, ao longo da trama, descobrimos que a residência dos pais de Rose constitui um local conhecido pelo sumiço de pessoas negras, casos nunca solucionados pela polícia, nitidamente por falta de interesse. Não se trata, uma vez mais, de um fato de difícil recorrência. Os noticiários de qualidade são repletos de casos não solucionados de desaparecimento de pessoas negras, deixando claro que não há interesse algum das autoridades em solucionar tais casos. A justificativa, infelizmente, está na cor da pele. Podemos comprovar isso quando o amigo de Chris tenta avisar sobre o seu desaparecimento, mas é ignorado e ridicularizado. O protagonista descobre finalmente que foi levado propositalmente à fazenda dos pais de sua namorada, fazendo ela mesma parte do esquema escravocrata de sua família. Num evento de pessoas brancas, descobre-se que o personagem foi leiloado ou vendido num bingo a um senhor cego que conhece o trabalho de fotografia de Chris e o inveja, cena que se associa muito ao período da escravidão no qual os negros eram vendidos para as famílias brancas. Desconsiderando a pessoa humana de Chris, se verá ele submisso ao procedimento neurológico para a realização de transição de mente daquele que o comprou em seu corpo. E sua personalidade fica em um plano remoto de sua consciência, visualizando tudo o que acontece sem poder se manifestar de qualquer forma. Situação a qual podemos fazer analogia à prevalência da vontade do branco em detrimento da personalidade, das vontades e anseio da pessoa negra,
como na escravidão. Enfim, no final do filme, no ápice da fuga do protagonista, quando acreditamos que finalmente ele tinha se libertado, vemos a aproximação de um carro de polícia. Porém, o sentimento é de temor, visto que pela nossa sociedade ainda racista, os papéis seriam invertidos, e Chris não seria dado como a vítima da história, comprovando o dilema de ser negro em qualquer lugar do mundo.